Primeiro, essa área sempre foi uma área vibrante, evidentemente. Você vê inovação todo dia, vê gente inteligente, negócios novos e tal. É um negócio vibrante e às vezes nem tão objetivo, porque quando você mexe com tanta coisa, você não sabe exatamente aonde você vai investir naquele momento, onde você vai parar. Mas o que acontecia é que também esse mercado com excesso de liquidez global, quer dizer, você tinha dinheiro do Fed, dinheiro do Banco Central Europeu, esse negócio, taxa de juros lá embaixo, você começou a gerar um excesso de liquidez que ficou uma loucura. E o mercado, eu diria que ele ficou até disfuncional. E alguns exemplos ali que eu já menciono, mas teve coisas absurdas, tipo o Uber, o pessoal estava valorizando a 120 bilhões de dólares para o IPO. Na realidade, ele vale 40 bilhões de dólares. A WeWork também achavam que ia sair um IPO a 40 bilhões de dólares. No final, tiveram que refugar o IPO e a empresa foi valorizada a 8 bilhões. Hoje está com um problema sério que poderia ter problemas de continuidade. Empresas que tiveram investimentos aí massivos aí do SoftBank, por exemplo, tem algumas que já fecharam. Por exemplo, o SoftBank investiu 750 milhões de dólares só numa empresa que fazia pizza robotizada, a Zume. E essa empresa simplesmente fechou. E eles puseram 750. Então, esse mercado estava disfuncional. De alguma forma, ele esquentou nos últimos 3 anos no Brasil, mais que triplicou o investimento em startups no Brasil. Aí começaram a surgir os unicórnios brasileiros e tal. O resultado é que ainda hoje nós temos 450 unicórnios, que são empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares. Entretanto, e no ano passado, eu estou falando aí 18, 19, que foi um investimento similar, a gente teve um investimento de 250 bilhões de dólares em 18 mil companhias no mundo. Então, você vê esse contexto super quente, mas no ano passado, antes da Covid, ele deu essa esfriada com o Uber, com a WeWork e tal, já deu uma esfriada no mercado, dizendo, opa, não é essa festa toda. E também não, as empresas que não geram resultado e que só investem em marketing, não é bem assim, vamos olhar. Então, o mercado já deu uma certa esfriada. Aí veio Covid e tal. Então, eu diria que tem muita gente que vai sofrer, principalmente aqueles que estavam queimando caixa adoidados, sem olhar resultados, só para crescer. Então, acho que esse é um problema. Segundo, acho que os valuations vão voltar para algo razoável. Tem gente que vai quebrar, mas tem oportunidades grandes, porque tem empresas excelentes nesse momento, principalmente aquelas que se aproveitaram. Aí você tem várias, você tem o Zoom, que nós estamos usando aqui nesse momento, você tem a própria iFood lá, que está explodindo, o DoorDash, que é similar nos Estados Unidos, a Amazon, que está contratando lá 70, 100 mil funcionários, Magalu, Netflix e todas as empresas de tecnologia, surpreendentemente, quando você pega Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, etc., essas empresas têm em caixa, hoje, nesse momento, 570 bilhões de dólares. E se vocês olharem a valorização delas, ela caiu, mas não caiu tanto. Hoje, se você olhar hoje, elas estão valendo lá 1,3 trilhões de dólares. Uma Apple, a Amazon, o próprio Amazon e o Facebook, não, a Microsoft. Mas aí você fala assim, bom, o que vai acontecer então? O que vai acontecer é que vai ter uma reorganização do mercado. Aquelas empresas mais, vamos dizer, modernas e que aderem ao contexto atual, que é isso que o Framil comentou um pouco, toda essa demanda de trabalho em casa, ela gera demanda de várias empresas, várias soluções, essas vão se dar bem. As outras, aquelas que geram resultado e têm uma visão normal das coisas, vão também caminhar bem. Talvez à custa de alguma consolidação e alguma redução de custo. E aquelas que estão na loucura, lá na loteria, essas vão sofrer pela falta de liquidez. Então, tem até alguns papers que os grandes fundos, a Sequoia, que é provavelmente o fundo mais famoso de Venture Capital, escreveu um paper para as suas companhias e dando as recomendações, mas fundamentalmente antevendo esse problema de liquidez, de redução de custo e tal. Então, eu acho que tem oportunidades, mas elas vão mudar. Provavelmente ele vai voltar a ser um mercado saudável, quer dizer, vai ter alguma dor aqui no meio, talvez até grande, mas eu acho que continua, quer dizer, a energia da inovação, eu não acho que ela vai parar, porque tem áreas novas, por exemplo, toda a área de telemedicina, toda a área de reeducação de pessoas,
O Framil comentava do pânico e do lado psicológico. Eu conheço uma startup, por exemplo, nos Estados Unidos, que faz consultas remotas psicológicas para empresas. As empresas compram isso. E eu estava falando com um sócio dela a semana passada, ele falou que praticamente quintuplicou a demanda, porque está todo mundo, como todas as empresas estão com milhares de pessoas em casa, os problemas, entre aspas, psicológicos, começam a aumentar. O pessoal quer falar com alguém. Então, essas empresas estão surfando uma onda. Então, são novas coisas que a gente não imaginava que começam a aparecer e vão surgir outras. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu recebi aqui uma lista de 10 empresas que eu vi aqui em Israel, especificamente trabalhando na área de coronavírus. E depois a gente pode falar um pouquinho, citar em algum outro exemplo, se tiver tempo. Mas, então, tem muita gente se reposicionando, né? E o próprio exemplo da China, que eu não diria que são startups, mas eu não sei se vocês viram a estatística, que a própria China, entre lá dezembro e março, tem mais de 10 mil empresas que foram criadas, elas se reposicionaram para produzir coisas relacionadas à crise. Elas faziam A e começaram a produzir B, uma empresa lá que fazia, sei lá, alguma coisa de têxtil, ela passou a produzir máscara, a outra passou a produzir respirador. Então, rapidamente essas coisas acontecem. Então, a gente vai ver sofrimento naquelas... Falta a nós, no Brasil, essa agilidade, essa capacidade de se reinventar mais rápido, na sua visão? Emília, eu acho que não, porque a gente está vendo, e depois a gente acho que vai debater no próximo ponto e tal, nós estamos vendo uma movimentação em termos de velocidade. Eu sou do lado otimista, não sou pessimista. Com tudo isso que está acontecendo, você vê uma movimentação. Primeiro, e não vamos entrar no lado político, até o governo, a velocidade com que ele está decidindo coisas. Se estão todas corretas ou não, não me importa. Nós nunca vimos uma safra de coisas que todo dia tem uma decisão tomada e que envolve muito dinheiro. Quando você vê empresas e empresários dando a mão e sendo solidários, mas com uma visão pragmática de vamos fazer algo, é uma coisa também que não era muito comum. O brasileiro era bom de conversa, mas ruim de execução. Parece que não. Eu acho que a gente tem essa capacidade de execução, nem sempre ela é clara. E acho que o pessoal está adquirindo. Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai mudar a mentalidade um pouco. Principalmente de estar ligado à ação e não ficar falando no gerúndio, né? E eu acho que isso daí, eu vejo uma mudança. Tomara que a gente consiga, como vamos dizer, país, como grupo de empresários, tal, tomara que a gente consiga reter um pouco disso para não ficar só durante a crise, que, aliás, eu acho que ela vai durar, mas que isso daqui nos dê ensinamentos, inclusive sobre as partes estruturais do nosso mercado. Que eu não queria, acho que não vale nem entrar aqui, mas quando você fala em saneamento, em ônibus lotados, nós vamos ter que dar um jeito, não vai dar para conviver e dizer que está tudo certo e vamos continuar assim. Tenho certeza que a gente está acordando para isso. E, na realidade, só para terminar, e por causa do tempo, Emília, quando você fala disso, nós estamos sentindo uma sensação que acho que nós nunca sentimos e que o meu pai, ele era francês e contava, que é o sentimento do que acontece numa guerra. E é literalmente o que nós estamos passando pela primeira vez, de verdade, porque guerra, quando nós mandamos pracinhas lá na Segunda Guerra, coitados, era um conjunto de pessoas e tal, vamos lá, mas nunca te afetou integralmente, visceralmente, como está pegando. E isso aqui é uma guerra. A definição, aliás, de uma guerra global, uma guerra mundial, o que é uma guerra local e uma mundial? Uma mundial, eu vi lá, inclusive, numa matéria em Stanford, que a pessoa dizia: a guerra mundial é aquela que afeta tudo e todos. E não adianta imaginar que tem alguém que saia fora. Você vai ser afetado diretamente ou indiretamente. A gente está vendo isso um pouquinho. A gente está vendo afetado até no sentimento, nas ansiedades, no lado econômico, mas também no lado físico. Tem uma série de coisas. Então, nós estamos pela primeira vez passando por isso. E isso gera, eu acho que um sentimento que vai ser importante no futuro nas relações. Eu acho que a maneira que a gente vai sentar, vamos dizer, talvez num debate até comercial, o Framil estava falando, renegociar com o cliente, ter uma discussão e tal, eu acho que isso também vai mudar. Não que vá aliviar o processo, mas acho que vai ser muito mais objetivo. Ao mesmo tempo, vai ser muito mais de uma forma conjunta, não é de não ter aquela esperteza de tirar proveito de uma situação em relação ao outro, e sim, vamos olhar para frente. Eu sou otimista com relação a isso.